Cuidado, ele ainda não é adulto. Assim como quando a gente amassa um pão e a massa está ali em crescimento, ou a gente já está colocando para assar, mas ainda está cru, quente, não significa que está pronto. O jovem adolescente ainda não está pronto o suficiente. Cuidado, ele ainda não é um adulto. Não tem nele características biológicas ou mesmo na questão neurológica de que ele já seja um adulto. E só por essas duas instâncias científicas já sabemos que se trata de um jovem. Eu sou a Ana Cláudia Santos, sou psicóloga, engajada com mães, pais que realmente desejam aprender mais, conhecer realmente essa comunicação, esse relacionamento com o jovem, como melhorar essas práticas educativas para que seu filho seja bem-sucedido nessa etapa jovem da vida. E este assunto que eu estou trazendo aqui é realmente assim importante. Aliás, todos os assuntos que tenho falado sobre os jovens são muito significativos. Porém, essa questão de já ir tratando seu filho como um adulto, já ir, sabe, tendo aquele orgulho, aquela felicidade pelo grande amadurecimento do seu filho, tem um lado positivo e seu lado negativo. Então eu preciso lhe dizer sobre isso, pois seu filho ainda não é um adulto, ele ainda é um jovem vivenciando a sua etapa, o seu processo de adolescência. Porém, precisamos olhar para esse filho e interpretar, entender como as coisas estão acontecendo ali. Porque, logicamente, dependendo do contexto, das vivências familiares que esse pai, essa mãe tem aí como direcionamento em sua casa, em seu lar com seus filhos, ao longo do tempo o filho vai tendo aí um elevado grau de amadurecimento, até mesmo a gente presenciando já algumas decisões, algumas características, algumas ações que mostram que o filho está ali mais disciplinado, mais organizado, o filho já está mais coerente com alguns assuntos sobre a sua vida, sobre os contextos da sua própria realidade, e o pai e a mãe até mesmo já confia além da medida nesse filho, já dá ao filho aquela liberdade de maior autonomia, aquela liberdade de maior poder de decisão e direcionamento de sua própria vida. Nós encontramos muitos jovens que estão em plena adolescência, porém com características muito amadurecidas. Você olha, percebe e fala, nossa, que jovem amadurecido, ele já faz isso, ele dá conta daquilo, olha, ele até trabalha, ele ajuda em casa, olha a forma com que ele conversa, olha os pensamentos desse jovem. Claro, o lado positivo é tudo isso, é essa parte maravilhosa. O jovem está mais amadurecido, isso é ótimo, ó, legal, maravilhoso. Porém, precisamos entender que ele ainda não é um adulto, ele ainda é um jovem mais amadurecido. Devemos, sabe, ficar felizes com isso, porém, com os pés do chão em saber que ele ainda é um adolescente. E na forma científica, como eu disse no início aqui da nossa conversa, nas instâncias realmente internas, a questão aí neurológica, as sinapses cerebrais, até mesmo o sistema límbico, que é uma região cerebral onde tem ainda uma trajetória no desenvolvimento da área emocional, essa área afetiva, ainda não está concluída o suficiente. Então, verdadeiramente, ele será adulto somente a partir dos seus 25 anos, na forma maturacional, quando o sistema límbico já estiver finalizado o seu desenvolvimento, todo o seu processo também de amadurecimento da área emocional. E isso precisa ficar muito claro, porque quando tratamos o nosso filho jovem, adolescente, que já tem graus de amadurecimento já mais aparente, podemos subestimar e até mesmo negligenciar, sabe? Passar batido, ou seja, fazer vista grossa ou mesmo nem enxergar aquilo que é uma necessidade do mundo jovem, porque ele está em pleno desenvolvimento. Há muitas coisas a serem ainda
solidificadas no interno, na sua própria vivência de ser humano, nessa construção de se tornar um indivíduo pronto, mais pleno, mais bem desenvolvido. Não podemos subestimar esse filho mais amadurecido como se ele então agora já fosse um adulto e eu não preciso me preocupar com as questões jovens do meu filho, porque ele tem cabeça, nossa, eu dou total confiança, eu confio no meu filho, tem liberdade, eu já sei muito bem como que é meu filho, não, meu filho não tem engano. Eu vejo muitos pais, muitas mães chegarem no consultório para atendimento, como diz o provérbio, dando os burros na água, né? Ou seja, deu alguma coisa errada aí nesse processo. Aquilo que era visto no filho, de repente, vem uma surpresa aí de alguma coisa que o filho não teve condição de suportar sozinho. Então, quando eu trago esse alerta, cuidado, ele ainda não é um adulto, significa que ele é um jovem mais amadurecido, porém precisando sim dos cuidados, da supervisão, da forma jovem que ele é. Estar inserido no mundo jovem do filho para realmente compreender suas vivências, entender ali de forma até empática aquilo que realmente o filho necessita, faz toda a diferença, porque o filho pode ter sim um bom grau de amadurecimento, mas isso não significa que ele deixou de experimentar todas as modificações e transformações que são pertencentes ao mundo jovem. Então é preciso ficar em alerta, ficar muito atento e observar. Que legal que o meu filho já é bem mais amadurecido, mas ele é jovem e algumas necessidades podem estar sendo negligenciadas, e se não forem supridas durante o processo da adolescência, isso será cobrado lá no mundo adulto e muitas vezes com transtornos de ansiedade, um processo depressivo, um processo onde a autoestima não está muito em harmonia, aquela questão da autovalorização. Alguma coisa vai ficar deficitária se nós subestimarmos as transformações e modificações pertencentes a esse mundo jovem. Então, vamos ficar felizes do lado positivo, mas muito atentos do lado negativo, no sentido dele ainda não ser um adulto. Não trate o seu filho adolescente como um adulto, ele ainda é jovem e só por isso já tem muitas necessidades ainda a serem supridas. E pai e mãe, que são os diamantes mor, costumo dizer, nessa autoridade em regência da boa educação, das boas práticas educativas com seu filho, vai então lapidar, ajudar o filho a passar por essa vivência, por essa ponte que faz a ligação da infância com o mundo adulto, que é justamente o processo da adolescência, de modo mais coerente, de modo harmonioso, ajudando o filho a realmente a ter uma boa lapidação de todos os detalhes desse mundo jovem. Quando essa etapa não é negligenciada, certamente resultados maravilhosos vão surgir ao final desse processo, dessa vivência jovem. Esse é um assunto importante, então dá o seu joinha, curte para você realmente dar aí um engajamento, um fortalecimento nos vídeos, nessa postagem também para outros pais, outras mães. Compartilha com as pessoas que você acredita que vai ser importante receber esse tipo de conteúdo. Esteja engajado em todos os meus canais para não ficar por fora de nenhum assunto que eu trago aqui. Não esquece, o seu filho é um diamante e você é diamante que lapida diamante.